Oi, Tati. Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Apesar de domingo, 8 horas da noite, né? Mas estamos aí. O importante é falar sobre o futsal, né? Falar de uma coisa que a gente gosta. Sempre, sempre, sempre. Ah, bacana. Tati, vai ser. O propósito é uma conversa legal, que o pessoal possa interagir e que a gente vá falando sobre futsal em relação à sua vivência, né? Do que você vive hoje e eu também, o que eu vivenciei. E por aí a gente vai conversando, tendo um papo bem leve. Fechado? Fechadíssimo, à vontade. Bom, eu tô super ansiosa, estava super ansiosa para te ouvir, porque não é sempre que a gente tem uma oportunidade, que eu tenho a oportunidade de falar com uma diretora de futsal feminino, né? É uma modalidade que eu sou apaixonada, que foi através dela que eu conquistei muitas coisas, enfim, é um prazer imenso estar aqui contigo. E eu queria saber primeiro um pouquinho da tua história. O que é, como você chegou na seleção, se você trabalha só com a seleção, enfim, queria te ouvir um pouquinho. Na verdade, aquela velha frase eu caí de paraquedas é uma verdade, inclusive para a seleção. Eu trabalho com gestão, na verdade, há muitos anos, né? Eu fui atleta e quando eu fui convocada para a seleção, na verdade, para a primeira seleção brasileira, né, de futsal da história, eu fiquei encantada ao mesmo tempo e eu pude ver, poxa, se a seleção tem tanta coisa positiva que lá em Brasília nos clubes não tem e ao mesmo tempo tem tanta coisa que a gente pode construir. Eu voltei encantadérrima, Maria Cristina linda, maravilhosa, Wanda, assim, aprendi muito e foi aí que eu usei como uma alavanca para falar, não, eu quero fazer isso e se bobear eu quero fazer melhor. E parei de jogar 2 anos depois, né, e comecei a trabalhar com gestão. Né? Criei um clube em Brasília, né, comecei a trabalhar pequeno, depois começamos a trabalhar com lei de incentivo e a coisa foi crescendo. Em 2014, a seleção brasileira teve problema para ir para o Mundial, né, em cima da hora, e a Vanessa me procurou a Nayara, né, para ajudar na captação para que as meninas fossem para o Mundial na Costa Rica. E aí nós ajudamos no processo, né? E aí no ano seguinte nós recebemos o convite para assumir a parte da seleção brasileira. Ah, que legal. E hoje então tu trabalha com outra coisa? É só com a seleção? Tu tem exclusividade com a seleção? Tem algum outro Nossa, projeto? eu acho que a live acaba quando eu terminar de falar em tudo que eu trabalho. Não, eu trabalho hoje até que tá tranquilo, né? Eu ajudo junto à associação que nós criamos, que é a ADEF em Brasília, né? Mas hoje a gente já está muito fora, a gente ajuda mais na questão de captação e gestão, né? Trabalho na seleção, né, como diretora de seleções. Sou coordenadora pedagógica de uma escola, porque eu sou educadora, né, sou formada em educação física, trabalhei muitos anos dando aula e hoje assumi a coordenação geral da instituição. Então hoje eu estou só aí, só nessas Só três. isso? Só nessas Ah, três que por enquanto. legal. Por enquanto. Mas conte aí Mas aí, você também. ah, tá. Bom, ó, eu comecei como atleta também, né? Foi aí que eu comecei minha paixão pelo esporte. E sou do Rio Grande do Sul, sou de Gravataí. E é aquela mesma história, saí novinha de casa, joguei em Pato Branco, que está retomando agora, né, o cenário nacional, vai jogar competições de novo, nível nacional. Joguei em Criciúma, na Unesc, e depois eu fui para o interior de São Paulo, para Araraquara. E Você jogou com a aí Tati lá na Unesco ou foi outra época? foi a mesma época, Ah, só que ela era do adulto e eu era do sub-17. Ela era a minha veterana. Ela, Poliana, Missy, peguei, sim, sim. assim, grandes jogadoras, Tati, grandes jogadoras daquela época. E depois comecei a estudar também, em paralelo, né, com os jogos de futsal.
porque eu acreditava que não seria uma coisa que seria a longo prazo, sabe? Eu não queria uma carreira tão longa, porque eu queria usar o esporte para estudar. E aí me formei em administração de empresas. Depois, quando eu estava terminando de formar, tive algumas lesões e aí eu falei, não, vamos seguir algum rumo, porque dá para ver que não vou ter tantas condições físicas para continuar, né? E aí acabou caindo no meu colo também uma oportunidade de trabalhar na Ferroviária, que é um time de futebol feminino do interior de São Paulo, de Araraquara mesmo. E aí eu comecei a trabalhar como supervisora com eles. Entrei em 2017 e em 2020, né, no começo desse ano, eu acabei optando por me desligar do clube por uma decisão mais pessoal de me aproximar mais da minha família, voltar para o sul do país. Hoje eu moro em Joinville, trabalho para franquias da Lupo, na área de marketing, e por enquanto eu estou um pouquinho mais longe do esporte, né? A minha ideia inicial era que quando chegasse aqui já pudesse me inserir de alguma forma, procurar algum clube, ou ver alguma coisa de criar projetos, enfim. Só que como mal cheguei, já começou a questão de paralisação, da pandemia, enfim, não pude dar início nisso. Mas em breve quero retomar tá no esporte de novo, que é a minha paixão. Bom. A nossa. Exatamente. E deixa eu te perguntar uma coisa, até aproveitando o gancho da pandemia, como é que tá a questão do Mundial, das competições, enfim, porque teria o torneio internacional agora em julho, né, em Xanxerê. Já foi sinalizado alguma coisa? Se vai ser prorrogado, enfim. Por nota oficial, a CBFS suspendeu todas as atividades, né, até o momento. Mas essa estava marcada para julho, a princípio ainda está marcada para julho. Mas nós sabemos que mesmo que a situação da pandemia se resolva por final de maio, início de junho, nós teríamos pouco tempo para as seleções se prepararem, né, para o Mundial. Então nós estamos em contato, hoje mesmo eu falei com o pessoal da Guatemala, né, o pessoal da Polônia me procurou ontem, então nós imaginamos que por volta de quarta-feira a gente deva reunir todas as seleções confirmadas e ver as melhores datas. É claro que é tudo uma previsão, com essa pandemia a gente não tem como ter uma previsibilidade real, né? Vai ser em setembro, que a gente não sabe como vai acontecer. Mas nós temos o recurso está garantido, inclusive a licitação do processo abre na segunda-feira, porque já é um convênio assinado. Acredito que deva mudar de data, porque fica muito em cima, né? Ainda mais nos números dentro dessa pandemia no Brasil. Mas que vai ser nesse ano, se depender da gente, se depender do governo, se depender da prefeitura de Xanxerê, vai ser esse ano ainda. Acredito que por volta de novembro. Entendi. E aí até eu vou entrar numa outra competição, só que é a nível nacional, né? Que esse ano também teria agora o brasileiro de futsal, né? Isso. Tem alguma novidade de como tá isso? Porque agora já tá em cima, né? Sim. O brasileiro não é novidade, assim, não é um projeto novo, né? É um projeto já antigo. Teve, mas retomou. Na verdade, o projeto é de 2013, né? A gente nem era da confederação, andava com um projetinho debaixo do braço, e aí conseguimos, na época, em 2015, a Michael Jackson estava no Ministério do Esporte, e nos abraçou e conseguimos fazer a realização em 2015. Em 2016 teve mudança de governo e tudo, não conseguimos o apoio, e aí agora, para esse ano, conseguimos um aporte, né, para ser realizado na prefeitura, junto com a prefeitura de Paulista, em Pernambuco. O recurso também está assinado, está conveniado, a princípio está garantido, mas não tem como a gente precisar. O que nós queremos é que ele seja realizado antes do Mundial, até mesmo para que a gente possa, né, o Saboia e o Coelho possam analisar as meninas, né? E a ideia inicial para esse ano, pela programação, era anunciar a convocação da seleção para o Mundial na premiação do brasileiro. Espero que a gente consiga fazer isso.
Nossa, seria muito legal, né? Porque assim é até para possivelmente terá, né? Espero que terá atletas que joguem em times brasileiros, que provavelmente vão chegar na final, tem grandes chances, é, de serem premiadas, né? Seria uma premiação a mais, seria muito interessante. Sim. E sabe que, ó, por uma experiência de ter trabalhado num clube, e minha pergunta é como clube. Vocês têm proximidade com os clubes, por exemplo, com os times? Como é que vocês conseguem ter essa relação? Que antes eu senti um pouco de falta disso, sabe? Não era sempre que era possível, enfim, era um pouco mais difícil. Mas vocês têm essa proximidade? No geral, sim. Assim, acho que são poucos os clubes no Brasil que não têm o meu telefone pessoal, né? Então, sempre me mandam vídeos que eu mando pro Saboy e pro Coelho. Uma coisa que eu sempre deixo bem claro é a autonomia de convocação pertence a eles. Jamais a gestão vai interferir em nada disso, ou o patrocinador pressionando a gestão e a gente pressionar a comissão técnica, não. Isso no feminino, enquanto essa gestão perdurar, isso não vai acontecer. Mas, o que nós fazemos? Olha, eu entrei em contato com o pessoal do Pato, e eles contrataram 2 atletas que são muito boas, está aqui o vídeo, aí ele começa a acompanhar vídeo, jogos, né, e aí pode fazer a convocação. E eu sempre peço para que essa abertura exista, para que os clubes entendam que o meu telefone é aberto para eles, que eles podem mandar mensagem, a gente precisa dessa comunicação, mesmo porque a gente não recebe a tabela, por exemplo, do Paranaense. Então, a gente precisa que o clube nos diga quando vão ser os jogos, para que a gente possa acompanhar. Então, esse contato, desde 2015, nós fizemos questão de começar, né? E espero que ele melhore cada vez mais. Puta, legal. Eu falo da importância disso, porque uma das coisas, antes o futsal feminino, ele não era, não só o futsal, mas o futebol, né? Ele não tinha essa facilidade de redes, enfim, de canais transmitindo os jogos. E então não era sempre que poderia ser comunicado, né? E também até de saber de condições de atletas, atleta em nível físico, psicológico, enfim, porque são uma série de fatores, né, na hora de convocar uma atleta, não é só ver o quão habilidosa ela é, enfim, são uma série de fatores. Mas era isso que eu queria saber dessa proximidade, mas muito bacana. Inclusive o departamento médico, especificamente o pessoal da fisioterapia, o Renato e a Sinara, eles criaram um grupo de todos os fisioterapeutas que eles conhecem, de clubes femininos. Inclusive, se tiver alguém aí que está assistindo e que tenha fisioterapeuta na equipe, pode entrar em contato com o Renato, tá? Ou com a Sinara para ingressar no grupo. E em cima disso eles começam a discutir também formas que o clube tem como ajudar no tratamento das atletas. Os fisioterapeutas da seleção se colocam à disposição, tem discussão tanto de tratamento, e inclusive tem um formulário que nós usamos para algumas atletas selecionáveis, possíveis selecionáveis, para elas preencherem e a gente fazer uma análise. Se ela está bem realmente, se ela está fadigada. Então, tudo isso existe um acompanhamento agora junto com os clubes. Cada departamento, né, faz o seu relatório depois e passa para a gestão. Que legal, muito legal isso, porque ter essa integração é fantástico. É um nível que a CBF, eu vou falar, né? É um nível que a CBF que a gente tinha essa dificuldade de ter essa conversa, né? De saber qual que é a metodologia, qual que é enfim, como funciona de cada área, mas eu achei interessantíssimo. E até te perguntar, outra coisa que eu estava muito curiosa é em relação à categoria de base, como é que funciona? Hoje eu não tem da seleção. Infelizmente, até 2016 não tinha nem a sub-20, né? Em 2016 foi na marra que a gente fez, mas na marra mesmo. E aí, no braço. No braço, né? Fizemos a convocação, inclusive bem interessante porque teve uma convocação de uma atleta de Tocantins que se sobressaiu no brasileiro.
Aí o Coelho e o Saboia viram ela jogar no Brasileiro e ela foi convocada para a seleção. Nunca tinha tido uma atleta do Tocantins convocada. E aí nós fizemos a primeira seleção, foi só amistoso, só treinamento. No mesmo ano a Conmebol divulgou o sul-americano da modalidade, na época que a gente estava convocado, inclusive. Aí a gente se virou de novo para conseguir todos os recursos e levar a equipe para o sul-americano sub-20. E graças a Deus, né, graças ao trabalho da comissão também, sagramos campeãs. Que legal. Agora, o sub-17 nós temos... Já tem 3 anos que a gente tem o projeto também e tentando apresentar em vários lugares. Mas o grande problema da Sub-17 é que nós não temos competição da categoria, nem na Conmebol, nem FIFA. Então, nós não conseguimos remediar isso, porque como que eu vou falar para o patrocinador, ó, uma seleção Sub-17, tá, e vocês estão se preparando para quê? Nada, a gente está só se preparando. Então, é difícil. Por isso que a gente acabou não conseguindo até hoje, né, alavancar a Sub-17. Mas existe uma promessa da Conmebol, né, que a partir do ano que vem iniciaria um Sub-20 da categoria. Vamos aguardar. Se isso acontecer, é fato que a gente vai conseguir tirar esse projeto do papel e transformar em realidade. É uma dificuldade muito grande. A gente também sentia isso muito, né, no futebol, porque, por exemplo, tinha competição sub-17 e tinha uma principal. Só que aí, de 17 para o principal, para o profissional, tem uma lacuna grande ali, né? Por exemplo, não tem o sub-20. E a atleta geralmente vai ser 17, assim, pouquíssimas estariam prontas para atuar. Então, o que acontece com essas meninas, né? Então, é de se pensar mesmo e de que eles realmente façam essas competições, porque realmente não tem como um patrocinador, ninguém vai abraçar a causa, ninguém vai investir, né, numa equipe que não atua, que não aparece, enfim. E uma coisa que nós já colocamos no nosso projeto, já desde 2015, é que, independente das categorias que forem criadas, o modelo de jogo da seleção nessas categorias no feminino seriam os mesmos. Então, na sub-20, é o mesmo modelo que a adulta utiliza. E se nós tivéssemos a sub-17, isso já estava desenhado, né? Está desenhado. O treinador vai assumir, sem problema, tem autonomia. Mas o modelo de jogo vai ser o mesmo. Porque senão não adianta nada. Não tem sentido, né? Sim, exatamente. Aí nós vamos pegar uma atleta da seleção que jogou sub-17, mundial sub-17, mundial sub-20, quando chega no adulto, ela não entende o modelo de jogo, ela não tem entendimento do... Então a gente não preparou. As nossas seleções de base não serviram como base. Então essa é uma coisa que nós pretendemos, no sub-20 a gente já faz, e assim que tiver o sub-17 a gente pretende fazer também. Ah, legal. E a comissão do 20 é a mesma da principal? A comissão do 20 é a mesma do principal, mas nós temos algumas alterações. O Saboia é o treinador do adulto e o Coelho é o auxiliar. No sub-20 inverte. O treinador é o Coelho, o Saboia é o auxiliar. O departamento médico, nós temos um grupo grande, porque nem sempre a gente pode contar com todos os fisioterapeutas ou com todos os médicos. Então nós temos 2 médicos hoje da seleção, e aí dependendo da competição nos acompanha. E o quadro de fisioterapeutas, nós já tivemos o Vitor, o Rafael, a Sinara, o Renato. E aí, nos últimos anos, o Renato e a Sinara que estão nos acompanhando. Mas, eventualmente, quando eles não puderem, nós temos o Vitor e o Rafael também. Ah, legal. Agora, a Sub-17, não. A Sub-17 é no papelzinho ali, quando for criada, aí vai ser totalmente diferente. A única exceção vai ser um coordenador metodológico que a gente vai ter que ter, para que o treinador entenda qual é o modelo de jogo utilizado na Sub-20 e no adulto, para que a gente consiga exatamente trabalhar dentro do mesmo modelo. Aí o restante não, seria uma nova comissão técnica. Ah, entendi. Só para falar para o pessoal que se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, qualquer coisa, pode interagir que a gente vai falando, né, Tati? Uhum. A gente vai respondendo, Vontade. Enfim. Eu queria te perguntar uma coisa.
Por exemplo, eu vou citar o futebol, né? Onde eu estava, que eu estava trabalhando. Por exemplo, no estado de São Paulo, era o principal estado, assim, em nível de competições, enfim, de coordenação de federação do futebol feminino. Hoje, tu vê alguma federação se destacando mais ou com competições melhores no Brasil? Tu pode pontuar, assim? No futsal, nossa, olha, é complicado, assim, porque assim, a Federação Não, Catarinense tem 3 equipes, né? A Federação Brasiliense, 2, né? Eu vejo assim, muito mais, por exemplo, a Federação Sergipana, ela tem feito o campeonato sub-13, com 2 equipes, mas tem feito o campeonato sub-13 feminino, já tem 3 anos consecutivos. Entendeu? A Federação Goiana, ela consegue fazer uma competição, chegou a fazer um sub-20 com 20 equipes, né? muito Então a times. Federação Goiana faz com muita equipe. A Federação Paranaense está muito forte, né? Eu não posso dizer em questão organizacional porque eu não acompanho de frente, eu acompanho jogos. Mas imagino que para ter qualidade nos jogos é porque deve estar tendo uma Sim, boa tem que ter uma gestão. organização, uma gestão, organização por trás, né? Sim. Então, assim, nós tivemos um problema organizacional, digamos assim, no esporte, por conta de uma briga de liga e federação. Né? Aí as ligas que iam tomar o lugar da federação, a federação entendia que as ligas queriam tomar, então um estava indo contra o outro e os dois estavam indo contra a modalidade. Contra que eu digo porque estava atrapalhando o desenvolvimento. Prejudicando, Porque né? aí, sim, porque aí alguns clubes decidiam disputar só a liga, alguns clubes decidiam disputar, e a gente não tinha um grande evento nos estados por conta disso. Agora as coisas começaram a se acalmar, começaram a se ter mais conversas, mais programação, projetos, e aí o desenvolvimento deu uma melhora aí por agora. Mas eu acho que é um processo, né? Até a gente Sim, entender que a modalidade é muito maior do que eu, muito maior do que você. Quando a gente começar a entender isso, que nós não somos, nós estamos na seleção, né? Nós não somos o cargo que nós exercemos. Quando as pessoas começarem a entender isso, a modalidade vai deslanchar. tem que ser algo construído, né? E não Sim, destruído. Tem que ser exatamente. construído, pode ser discutido, debatido, tem que ser, na verdade, tem que ter Sim, cabeças diferentes pensando para evolução, não para briga de poder, né? Que eu acho que é exatamente, isso exatamente. que eleva qualquer coisa. Para que você trabalhe, se eu tiver que dar um passo para frente, ou um passo para trás, 2 passos para trás, para a modalidade dar 3 para frente, qual o problema, né? Não é meu nome que tem que estar lá, é a modalidade que tem que crescer. Exatamente. Aqui eu perguntei, eu tô vendo as minhas dúvidas que eu estava. E tem um aqui. O Luciano está falando que a Federação Paulista tinha a propensão de ter 2 divisões esse ano. Sim, Certo. mas Legal. isso só conseguiria tendo a conversa com os clubes, né? Sim. Entendendo que não precisa bater também no clube, porque o clube disputa competição A ou B, né? Afinal de contas, nossas meninas precisam jogar. Imagina um clube como o Taboão, olha a folha salarial dela, imagina se o Campeonato Paulista dura 2 meses, e aí o maior incentivador dela é para o Campeonato Paulista. Aí só dura 2 meses. Os outros 2 10 meses meses. esse patrocinador vai dar o quê? Para quê? Se ele só quer o Campeonato Paulista. Então ele precisa de mais competições dentro do estado, né? Para que esse patrocinador Sim. continue patrocinando. Isso os gestores precisam entender, né? Na hora de colocar. Nós, por exemplo, da seleção, eu não posso virar para o Saboia e para o Coelho e falar, nós vamos treinar tal dia, tal época, assim. Não. Eu tenho que falar, Saboia, Coelho, como que está o modelo de jogo? Quantos dias você precisa para passar isso? Ele, tantos dias. Aí sim, quanto de dinheiro eu preciso. Porque para a modalidade, Sim. para a gente conseguir ter o resultado lá, ele precisa me falar quantos dias ele precisa treinar, no mínimo. E em cima desse valor, eu vou saber quanto que eu vou gastar. Então, não adianta achar que eu sou a gestora, estou à frente
todo pensamento é meu, é do jeito que eu quero. Não. Nós precisamos sempre entender que não existe uma hierarquia, né? Todos precisam trabalhar em conjunto. Isso é verdade. E aproveitando isso, como é que é a estrutura da seleção hoje? Tipo, vocês têm um QG, sede, como funciona? Quantas vezes por ano vocês têm feito convocações? Quantos dias, né? Aproveitando que você falou dessa questão de convocação, quantos dias mais ou menos tem sido essa de treinamento, enfim? Nós não temos mais sede, né, da seleção, mesmo porque nós tínhamos um centro de treinamento em Fortaleza, ele foi vendido, né, quando essa gestão assumiu para pagamento de dívidas. Então, hoje, nós não temos patrocínio privado específico para o feminino. Então, todas as convocações da seleção desde 2015 são convênios. Convênio com prefeitura, convênio com patrocinador X que quer que vá para tal região, convênio com o Ministério do Esporte, Ministério da Cidadania, né? Então, para onde nós vamos depende do convênio, tá? O tempo de treinamento, o Saboia e o Coelho já estipularam, eles no mínimo precisam de 10 treinamentos, de 10 sessões. Então, se eu fizer uma reunião da seleção, unir a seleção para menos de 10 sessões, eu tenho certeza que eles vão me quebrar no meio. Então, a gente já sabe que 10 sessões são no mínimo 5 dias de treinamento, um dia que é só de chegada, um outro com amistoso, então pelo menos 7 dias, 8 dias a gente tem que trabalhar aí. Né? E aí nós estamos indo muito no formato das clínicas, né? Eu não sei se você acompanha. A gente fecha a parceria, leva a clínica gratuita para a região, né, em parceria com o Ministério da Cidadania hoje. Todos os membros da comissão técnica dão palestras e a gente aprende da gestão à preparação, né? Aprende o modelo de jogo da seleção e aprende como implementar no clube, caso você queira, né? A parte prática é toda com as atletas da seleção, então a sua parte prática está lá, com todos os atletas da seleção, eles estão dando treino, aí param um pouquinho, vão lá na bancada, explicam como está sendo o processo. Né? E essas clínicas estão nos dando a possibilidade de preparar a seleção, mas o melhor ainda, preparar a seleção através da preparação da gestão e dos treinadores. Quanto melhor a gestão de um clube, melhor os treinadores, melhor as atletas, porque elas vão ter uma preparação melhor. Automaticamente nós vamos ter atletas na seleção mais preparadas, nós vamos gastar menos tempo, né, preparando o atleta para jogar no formato da seleção. Então, através da educação, né, nós estamos melhorando o processo de treinamento da seleção. Puta, show de bola. Um baita diferencial, né? Porque às vezes a gente tem que acabar se reinventando para que tenha os treinamentos, para que tenham sedes, enfim. E aí vocês têm essas sacadas de, além de evoluir todo mundo. Entrou aí agora a minha pupila, que através, como eu falo, né, através da educação, a Catarina Passos, que assumiu a associação que nós criamos aqui em Brasília, ela que toca o projeto agora, a questão de gestão, e aprendeu também, quando teve clínica aqui em Brasília, veio na clínica, participou da clínica, e a gente melhora a gestão do clube assim, né, dando possibilidade de aprendizado, né, quanto mais... E quem ganha são os atletas e o futsal. Exatamente, que na verdade tem que ser isso, né? Esse é o grande objetivo. Sim. Eu tive a oportunidade de conhecer o Saboia, que eu até vi que ele entrou agora aqui na live, e no começo do ano. Mandar um abraço para ele. E eu até ia pedir para você transmitir para ele, mas já que ele entrou, então um abraço pro Saboia. No começo do ano, como foi quando eu conheci ele, foi num evento em Pato Branco, em que o pessoal do Pato Futsal organizou um workshop para falar sobre futsal feminino. E também citando eles, parabenizá-los, é legal isso, né? Várias pessoas gabaritadas, com muito conhecimento, transmitindo para que o futsal evolua. Eu acho que é isso mesmo, pessoal. Quanto mais poder fazer essas ações, poder organizar eventos para que
alavanque o futsal, seria o propício melhor. E Sim. quando quando vocês tiverem algum evento aqui por Santa Catarina, pode ter certeza que eu vou lá acompanhar vocês. Sim, nós devemos levar o treinamento da seleção no Mundial aí perto da região mesmo, não deve ser diferente, não. Talvez não seja em formato de clínica, porque ano passado nós já levamos em Chapecó, né, uma clínica. Então fica um pouco complexo levar uma clínica em tempo tão rápido assim para a mesma região. Mas a gente deve fazer pelo menos as 10 sessões de treinamento em Xanxerê mesmo. Aí tá convidadíssimo. Sim, o local onde vai ter ser a competição, né? Sim. Ó, o Saboia Show de bola. tá devolvendo aí o grande beijo. Valeu, Savoia. Deixa eu ver. Pra mim ele não manda beijo, né, Saboia? Pra mim você só cobra. Outra coisa que tá sendo fantástico, que eu acho que a gente tem que reclamar quando as coisas não acontecem, mas também tem que exaltar quando é ótimo, né? Quando é uma boa iniciativa. Em relação às transmissões de jogos, né? A Sport TV transmitiu alguns, e legal para as pessoas que não têm tanto conhecimento da modalidade, e elas tiveram a oportunidade de ver e gostaram, porque a gente teve muito feedback positivo, né? Então, parabenizar, e também que você comentasse um pouco sobre isso, eu acho que é uma parte muito interessante, né? Sim. Primeiro só falar que minha mãe entrou aí, né? Que se você não fala da mãe depois, aí você leva Não a fala bronca. da mãe, já era. Então, as transmissões, assim, iniciou com o trabalho do Maurício lá nas Leoas, né, a primeira vez, mas ele pagou a transmissão para a Sport TV, assim, não pagou para a Sport TV, porque você tem que pagar o sinal, né, o sinal é o mais caro para a transmissão. E depois disso, nós tivemos outras transmissões também da seleção. O grande problema é que o valor dessas transmissões é muito alto, né? Então, a confederação muitas vezes não consegue arcar com isso, ou o clube também não consegue. Foi o caso, por exemplo, nós tivemos o primeiro jogo da Supercopa esse ano, um jogão, Leoas da Serra, Taboão da Serra, e não teve a transmissão. Tinha o interesse... Teve Instagram, né? Sim, teve interesse, mas não tinha o recurso para pagar o sinal. Então, isso ainda é um ponto negativo. Mas o positivo é que, pelo menos agora, nós estamos conseguindo ter o interesse da mídia, né? Antes nós mandávamos a solicitação, tá aqui o calendário, e não havia o interesse. Não temos agenda. Não temos agenda. Agora nós conseguimos ter agenda. Isso já é um ponto muito positivo, né? Cabe a nós, os gestores, agora conseguimos os recursos para continuar, né? Crescer o suficiente para chegar um momento que a gente não tenha mais que pagar o sinal, que fique tudo por conta da emissora. Sim. Né? Mas eu acho que vai chegar esse momento. Que eles comprem o direito, né, de imagem. Sim, exatamente. A gente está nesse caminho. Né? Ano passado nós tivemos mais transmissões do que nos últimos 10 anos. Né? Isso é muita coisa. É um processo que até o futebol, né, ele demorou para que acontecesse, né? A gente teve que passar por isso, e ainda passa, na verdade. Eu lembro que no ano passado, quando a gente disputou a final do Campeonato Brasileiro, que foi contra o Corinthians, as finais foram transmitidas pela Band, e foi o pico, né, de transmissões, foi o horário em que eles mais tiveram transmissões, que foi, assim, foi ótimo para eles. E aí eles começaram, poxa, a gente precisa abraçar a causa, e até outras TVs que têm entrado por... É claro que é um processo, mas que precisa. Acho que sem transmitir, sem que o pessoal tenha esse acesso, ninguém vai querer também comprar a causa, né? Falando em números para a emissora, nós tivemos ano passado, na final da Taça Brasil, 1,5 milhão de espectadores. Foi o mesmo número do masculino. Foi o mesmo número do masculino. Entendeu? Só que o nosso foi um jogo, deles foi a competição ainda. Então, realmente, nós alcançamos números, porque o público do futsal feminino, o público do futebol feminino, é um público diferenciado.
entendeu? Pode estar passando a novela preferida, ele vai assistir o futsal ali no Facebook, fiel. onde estiver. Sim, é fiel. Né? Nós temos um público garantido. E o nosso produto é bom demais, gente. O futsal feminino é muito bem trabalhado, é muito bem jogado, é bonito, é limpo. Né? É um produto maravilhoso. Qualquer um vai querer comprar. O que precisava era ser mostrado. Agora que foi, acho que é um caminho mais acelerado para a gente melhorar isso. Tenho certeza que sim. E, assim, é uma grande paixão, na verdade. É claro, eu disputei, joguei contra algumas meninas que hoje que eu tava assistindo os jogos na TV, eu falei, cara, que demais, que sensacional. E isso vai trazer cada vez mais jogadoras, né? O que eu falava antes com a Ana Lorena Marcha, hoje ela é coordenadora da Federação Paulista de Futebol. E quando ela estava no clube comigo, a gente falou assim, poxa, as meninas precisam ser vistas jogando. As pessoas, as crianças, as menininhas precisam enxergar que aquilo pode ser uma profissão, que é possível. Então, agora que as pessoas estão vendo, que as crianças vão começar a criar um sonho, começar a vislumbrar aquilo e ir atrás. E muito mais. Hoje, até os pais, né, dessas crianças estão vendo e vão apoiar mais. Porque antes era diferente. Poxa, como é que tu vai jogar? Não tem uma escolinha, não tem... Enfim, não tem como ela chegar a isso se o pessoal se não tem, enfim, escola, se não tem clubes, não tem times, não tem competições. Sim. Esses tempos passou uma reportagem falando do quantitativo de notícias do esporte masculino e do esporte feminino. Não sei se você chegou a ver o absurdo dos números. Chegava a ser praticamente apenas 4% da mídia esportiva era de esportes femininos. Então, isso também é absurdo, porque não adianta transmitir o jogo na Sport TV se na hora do almoço, quando está todo mundo, a população brasileira toda assistindo o jornalzinho ali da hora do almoço, não passa uma coisa do esporte feminino, não passa uma coisa falando a Amandinha saiu aí em trocentos lugares, na rede fechada ali, no DF, no Goiás, saiu alguma coisa? Não, só sai na Sport TV, saiu uma vez no Globo Esporte. Você entende? É muito pouco. Sim, é muito pouco. Então, assim, nós precisamos... E isso nós estamos falando o quê? Da melhor do mundo. Se a melhor do mundo tem... Né, imagina as outras meninas. Né? Aí nós temos uma atleta do interior do Pará que é convocada para a seleção. Ela não tem mídia, então nem sabe que tem futsal no Pará. Você entende? As mídias internas, as mídias regionais, elas precisam apoiar mais. São poucas as mídias regionais que apoiam. Né? Lages, por exemplo, tem a mídia regional que ela quiser. Né? Mas e Pato, por exemplo? Né? E as meninas da Mauge lá, tem a mídia regional? Ela começa por ela, entendeu? E ela tem que fazer a parte, essa mídia tem que fazer a parte dela para ser um todo. Não adianta a gente crescer lá em cima se aqui não teve esse crescimento. Né? Sim. Exatamente. Porque no final, como você disse, o pessoal não acompanha. As pessoas, e justamente, até vou um pouquinho além, por exemplo, numa cidade menor, em que se é transmitido, se é falado, se é noticiado que vai ter uma competição, ou que o time está indo bem, enfim, tem um jogo, provavelmente às vezes é o evento da cidade, né? Pode ser um jogo em que vai lotar o ginásio, em que na maioria das vezes nem é cobrado ingresso, é disponível ao público e não é mencionado isso. Então teria que ser tratado pela mídia mesmo. Final do campeonato estadual, muitas vezes naquela região, não é televisão, não é nem noticiado. Hoje nós teremos a final do ginásio. Não é. Então, isso é um problema. Mas isso ainda acarreta um pouquinho do nosso problema de falta de recursos financeiros. Porque às vezes a gestão até sabe que tem que investir um pouquinho, um valorzinho, para ter alguém para fazer esse serviço. Mas ela não tem esse recurso. Né? Então, o que o clube faz? Eu vou investir em bola, eu vou investir em material esportivo, eu vou investir numa boa comissão técnica. E a mídia, infelizmente, a gente acaba deixando de escanteio.
Mas a gente precisa entender que ela é um processo necessário. Sem ela... Sim. Eu acabei participando, né, do evento lá em Pato Branco e a Amandinha também estava. E aí ela começou a comentar em relação às mídias sociais, da realidade que ela teve quando ela chegou na Leoas, né? Que já tinha um assessor, que tinha uma parte diferenciada assim, de marketing que ela nunca tinha visto. Uhum. E ela falou o quanto foi importante, o quanto foi diferente para ela ter alguém por trás, orientando, enfim. E na ferroviária, quando eu estava lá, também foi a mesma coisa. Quando a gestão que eu estava assumiu, não tinha um acompanhamento devido, não tinha um assessor, tinha um assessor que era de uma empresa X, mas que ela não tinha conhecimento da modalidade, não estava presente, não acabava não orientando as meninas. E quando a gente teve essa integração com a ferroviária, com a parte toda de marketing, que inclusive era integrada, era masculino e feminino, era a mesma equipe. E foi um diferencial muito grande, porque as meninas passaram a ter media training, passaram a ter coletiva de imprensa, que isso também é um baita diferencial, porque poucos clubes fazem, né? E as meninas só dão entrevista, só vão na entrevista bem, poucas têm essa facilidade de comunicação. Mas isso também pode ser treinado, então elas acabavam dando esse treinamento, essas orientações, e eram muito diferentes. E isso acarretou em várias coisas positivas. Até parabenizo a Araraquara, né, que é um lugar que eu tenho mais conhecimento, tive mais contato, até pela TV local, eles noticiavam muito, acompanhavam muito. Mas também porque o clube investia nisso, né? Também soltava muitas coisas e orientava também as meninas. Acho que é parte do processo, né? Mas como você falou, às vezes a gente também tem que investir um pouco nessa parte de assessoria, de marketing, para que chegue também de uma forma melhor. Sim. E até mesmo ensinar as atletas, né, a fazer essa assessoria, né? Muitas vezes elas, a partir do momento que elas representam um clube, que elas vestem a camisa de um clube, elas são um produto do clube, né? E aí esse produto do clube está sendo condizente com o patrocínio que o clube está recebendo. Então, se a atleta não entende isso, né, fica um pouco complexo, porque você vai perder o patrocínio porque o produto do seu clube ou da sua seleção não está sendo o produto que aquele patrocinador quer. Então, sim, exatamente. Isso tudo tem que ser trabalhado, tem que ser entendido, né? Eu achava, era uma coisa que a gente conversava muito com as meninas, que era que para elas também era novo, né? Que eu acho que também isso faz parte do processo, mas era algo muito novo, em que tinham umas situações, por exemplo, elas eram de clube X e elas usavam iam tirar foto ou postavam vídeos com uma camiseta de outro clube que era rival, porque não era tão assistido e muitas vezes, enfim, mas exatamente, esse produto, é saber se portar, é saber que você representa esse clube, então você não vai estar com uma camisa do time adversário, enfim, é uma série de coisas que é isso mesmo, é importante, é necessário, e ser transmitido esse conhecimento, eu acredito até que vocês na seleção passam, né, para as meninas isso, e a partir de que tiver o Sub-17 também seria super interessante que replicassem essa questão de que elas se visualizassem, soubessem se portar, enfim. Sim, e vou aproveitar para mandar um abraço para meus pais, porque eles entraram também aqui. Um beijo para eles. Importante. Sim. Tá vendo? Aí a gente tá aqui também. falando, tem que se portar, tem que saber se portar. Oi, pai, oi, mãe. Exatamente. Oi, Bia. Tô aqui também, já te vi. E... lembrando do Saboia, ele me contou que ele trabalhava também, né? Agora eu vou até pular para um outro assunto. Mas ele trabalhava também na universidade dando aula.
Hoje todas Sim, as pessoas da comissão têm outros trabalhos, né? Todos trabalham em outros sim, clubes sim. Todos. O e Saboia, eles... ele é... Pode falar. Não, pode falar, pode continuar. É. Tranquilo. O Saboia, ele está fazendo doutorado, ele é professor universitário, né, na Unifor, já há muitos anos, e na Universidade também Federal, mestre em educação e agora está fazendo doutorado. O Alê, ele é concursado também da Prefeitura de Taboão, né, e tem outros, trabalha com o pessoal da medicina. Né? O Renato tem uma clínica em Brasília, a Sinara tem uma clínica em Chapecó. Então, quem estiver precisando de fisioterapeuta nessas regiões, pode confiar. Né? A Paca tem um... Ela trabalhava na Itália, mas saiu agora, voltou e está na... Tem faz atendimento de personal. Né? A Nayara é servidora da Anvisa, servidora federal. Né? E eu já falei. Então, cada um tem... Gente, desculpa se eu esqueci alguém. Mas todos têm a sua profissão. Mesmo porque hoje os recursos, ninguém é contratado pela confederação, né, para fazer isso. Vocês recebem Então, diárias, né? quando a gente consegue levantar as verbas. Se a gente não consegue levantar as verbas, ninguém recebe diária, não. Né? Então, É no braço. é no braço. Eu Né? até... Nas últimas vezes a gente tem conseguido pagar os profissionais, porque assim, no nosso caso, por exemplo, o Saboia, ele tem que colocar um professor no lugar dele, substituto. Então, a gente tem que realmente, não tem como, arcar com Sim. esses custos. Né? Então, isso a gente tem conseguido garantir. Mas, o futsal feminino não tem, como eu falei, o patrocínio privado. Espero que esse ano as coisas melhorem, está caminhando para ter uma melhora nisso. Eu vou te perguntar uma coisa, se tu quiser responder, tu responde, se não quiser, não tem problema, tá? É que eu ouvi comentários e também teve até algumas notícias em que a CBF assumiria a CBFS. Você queria comentar algo sobre? Você pode? Não é novidade para ninguém, né, que essa junção está a caminho, né? Mas não é uma forma, a CBF vai tomar conta, a CBFS vai deixar de existir. É uma conversa amigável com duas grandes instituições, né? E essa conversa está acontecendo há algum tempo para que ela favoreça a modalidade, porque as duas entidades estão interessadas na modalidade, que a modalidade seja o mais importante. Então, não adianta querer que seja de uma hora para outra. É uma conversa demorada, é uma conversa que demanda muitos aceites, muitos acordos para que ela aconteça. Não acho que vá passar desse ano, mas também não estou muito envolvida nesse processo. Estou tentando fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Se fizer a junção e quiserem permanecer com o departamento feminino, permaneçam, estaremos à disposição. Se quiserem fazer outro, vamos lá ajudar na transição. O que importa é a modalidade, ela é sempre maior do que nós. Exatamente. Legal. Que tudo aconteça em prol, né? Como você falou, em prol do futsal. Sim, Que a siga tendência é que sim. elevando. A tendência é que sim. Estamos aqui orando para que seja tudo, as mãos sejam apertadas. Eu sempre falo que os melhores projetos eles saem porque as mãos certas são apertadas, né? Eu espero que nesse processo entre CBF e CBFS as mãos certas sejam apertadas e a coisa caminhe bem. Exatamente. A Verônica É minha falou mãe. que os pais são ótimos divulgadores. É minha mãe, tá vendo? De fato são mesmo. Se não fosse a família, tem umas lives aí que não ia ter nem 5 pessoas, né? Pelo menos tem 5. O pai, a mãe, o irmão, a irmã, a sobrinha. Ó, tem mais 5 meu. Não, Aí, ó, tá brincadeira. vendo? Não, mas tem muita gente que tá acompanhando eu preciso, ó. aqui que... Entrou uma pessoa aqui, Vai, ó. pode falar, fica à vontade. Regina Du. Vou te falar, a Regina é um anjo na minha vida. Em questão de gestão, ela era assessora de um deputado
quando eu não acreditava em política, não acreditava que existia político correto. E ela nos passou toda a forma de fazer uma gestão de captação limpa e segura. E ela entrou aí agora. Gente, lei de incentivo existe, ela é correta, ela é limpa, basta você querer e aprender. E obrigada, Regina, por me ensinar esse caminho. Show de bola. Lei de incentivo é bom pra caramba mesmo. E dá pra fazer de formas muito corretas. Por muitos anos, a ferroviária ela sobreviveu de lei de incentivo. Claro que tinha alguns patrocinadores, mas tinha um projeto em que foram os principais anos da ferroviária também, né? Em que era através de lei de incentivo. Então é legal quem usa desse suporte, né? De maneira correta para tudo. Até uma menina que, quando eu saí da ferroviária, a Rafa, ela tá aqui, ela até falou que ela conheceu o pessoal de Lages e tudo mais. Um beijo, Rafa. Ela trabalhava com lei de incentivo numa agência e agora ela assumiu a supervisão da ferroviária. Então, com certeza, vai ser mais um clube que vai usar novamente e vai usufruir dessa parte. Sim. Aqui em Brasília, a associação ela sempre trabalha com lei de incentivo, já tem 4 anos que a base dos valores captados são de lei de incentivo. É claro que assim, não dá para se fazer tudo com lei de incentivo, mas para quem consegue trabalhar com isso é um amparo muito... As empresas estão sedentas por bons projetos. Sim. A própria Federação Paulista, ela consegue destinar muitas coisas ao futebol feminino através da lei de incentivo. Esse ano, até nos outros anos, para a categoria de base, para o sub-17, para o principal, placas, coletes, bolas, enfim, tudo era através de lei de incentivo. Então, até às vezes para as próprias federações, né? Se Sim. pudessem utilizar dessa forma para criar mais competições para o futsal feminino, seria super interessante, né? Sim, dá para pagar o RH, inclusive, das federações. Né? O clube também pode pagar o RH, não consegue pagar o valor de bolsa auxílio para atleta que agora retornou, ficou cancelado por 1 ano, mas retornou na última portaria. O valor é pequeno, mas para um profissional o valor é bom para o treinador, para RH da federação. Tem inúmeros recursos de incentivo que podem ser utilizados. Ó, a Vanessa entrou aí. Opa! Você também mandou um projeto para pleitear de incentivo ao esporte. O pessoal da Federação Sergipana falou isso, que está a caminho de montagem de um projeto para pleitear a lei de incentivo ao esporte. Sim, sim. Eu falei bem da Federação Sergipana, né? Essa é uma federação que está caminhando bem, tanto para o feminino quanto para o masculino. Tudo que ele faz para o masculino, ele tenta fazer para o feminino. Às vezes os clubes não permitem, né? Mas eles tentam fazer tudo equiparando. E isso é muito bom. Para a gente do feminino, a gente olha com maravilhosos olhos. Exatamente. Não é sempre que a gente tem esse respaldo, né? Das federações. Então, quando é feito e bem feito, a gente tem que ressaltar. Então, um abraço para o pessoal da Federação Sergipana. Aí, você estava perguntando no início da live como que eu fui parar na seleção, agora a Vanessinha entrou, tá aí explicado. Ó, foi ela que ligou, me tirando do meu santo lar, na calmaria da minha casa, e pedindo ajuda em 2014. E aí, graças a ela, eu tô nesse turbilhão agora. Essas pessoas que nos colocam nesses caminhos, né? Às vezes não sei se eu gosto muito dela não, mas tudo bem. Gosto assim, gosto assim. Exatamente. Ela tá dando risada. Eu até brinco com ela, né? Assim, eu chamo ela de boss, né? Ela me chama de boss, chefe, né?
Porque a gente sempre teve uma abertura, tá? Uma coisa que a gente também dentro da seleção, a gente gosta de ter é abertura para que atleta convocável ou que já tenha sido convocável tenha a abertura com a comissão para conversar, passar o posicionamento, porque só quem foi atleta, quem é atleta, quem já foi árbitro, quem sabe, cada um na sua posição, quando a gente entende todas as posições, a gente consegue realmente pensar no melhor, né? Então, não adianta a gente querer calar a atleta. A atleta ela tem que se posicionar de forma educada, ética, né? Mas tem que se posicionar. Então, eu sempre conversei muito com ela. Então, até hoje, e aí, boss, beleza? Deixa eu te perguntar a opinião. Então, a gente sempre conversa muito e aprende muito junto ainda. É verdade. Na verdade, atleta tem que ser parte do processo, né? Tem que sempre se posicionar, porque muitas vezes a gente pensa de nós, enquanto gestão, pensamos de uma maneira, só que às vezes aquele detalhezinho que pode transformar numa coisa melhor, enfim, são elas que vivenciam, que estão no dia a dia que podem dar essa coisinha a mais, essa questão a mais. Ó, tem uma pergunta aqui que eu faço questão de responder do João, de Brasília. Grandizão, beijo, te amo. Perguntou, você acha que a inveja atrapalha o crescimento das equipes e da modalidade? Eu não acho, eu tenho certeza, e ela atrapalha não é só o crescimento da modalidade, não. Ela atrapalha o crescimento da sua vida. Quanto mais eu tenho inveja, quanto mais eu tenho um ego maior do que o meu trabalho, o resultado não vai ser positivo. Não por muito tempo, porque eu não vou construir, eu vou destruir. A inveja destrói, né? A união constrói. Então, eu acho que a gente tem que aprender sempre com o próximo e entender que nós não sabemos tudo, nós jamais saberemos tudo, né? Nessa live eu estou aprendendo um pouco mais, né? E amanhã eu posso ensinar um pouco mais e voltar a aprender. Então, por mais que alguém tenha mais que eu, ou participe de um campeonato mais bonito que eu, né? Eu tenho que ver o que é de bom para a modalidade e aproveitar isso e parar de tentar destruir. Quanto mais nós construirmos, melhor. Tá legal. Show de bola. Nossa, nos estendemos, hein? Tô vendo aqui. Conversa boa quando flui, né? Exatamente. Não fica só naquele... gastando tempo. Deixa eu fazer uma pergunta para gastar tempo aqui. Não, tá fluindo, tá gostoso esse bate-papo. Espero que o pessoal tenha gostado também, esteja gostando. Exatamente. Eizão, nem só no feminino, viu? No masculino também acontece isso. É claro que o feminino é pior, né? Ninguém consegue ver a felicidade alheia, né? Mas no masculino também acontece, infelizmente. Eu acho que acontece ainda mais. Sim, exatamente. Uma coisa também, puxando, que eu conversava muito com eu cito a Ana Lorena March porque ela era foi uma das grandes mentoras em relação ao esporte, assim, tal, uma mulher fantástica. E a gente sempre comentava muito sobre essa questão de evolução, da gente sempre se ver como a pessoa faz bem, para a gente também fazer melhor e construir, enfim. Então, trazer isso à tona. E no feminino a gente podia fazer melhor, porque ainda é um pouco recente, né? Não é tão novo e não tem ainda um valor tão alto, ainda a gente consegue fazer coisas coisas melhores. E com pensamentos melhores, evitando alguns erros que no futsal e futebol masculino tem. Então, se pessoas boas estiverem,